Amém? Quem tem acompanhado os nossos devocionais na internet, amados, tem sido bênção. E o devocional que eu compartilhei hoje com os irmãos no YouTube, falou muito comigo. Interessante que o Wagner usou destas palavras para abrir essa reunião. E como ele usou dessas palavras, eu falei: Senhor, o que me resta? Porque é exatamente sobre isso que eu quero falar. Onde está a esperança? Aonde está a esperança? Você que está em casa, aonde está a esperança? Vamos procurar a esperança? Talvez ela esteja embaixo de uma caixa de som. Talvez ela esteja atrás dessas bandeiras, embaixo do tapete. Talvez ela esteja atrás do seu sofá ou do guarda-roupa. Aonde encontrar a esperança? Aonde está a esperança? Será que a gente consegue comprar a esperança por quilo, ou por metro, ou por volume? Aonde está a esperança? Como conseguir a esperança? Foram as palavras e a pergunta que Jó fez para os amigos. Jó, capítulo 17, versículo de número 15. Ele pergunta: onde está então a minha esperança? E ele continua: quem poderá ver alguma esperança para mim? Novamente, onde está então minha esperança? E quem poderá ver alguma esperança para mim? Nós sabemos que Jó enfrentou vários sofrimentos, enfrentou várias situações. No mesmo dia, ele recebe a notícia que os filhos morreram e que todos os teus bens foram destruídos. Uma tragédia, uma notícia que, se a pessoa não tiver equilíbrio emocional, ou mesmo que tenha equilíbrio emocional, é uma notícia destruidora, bombástica. Mas não parou por aí, porque os dias que seguiram, o diabo tocou no corpo de Jó. E agora ele ficou enfermo, com chagas do alto da cabeça à planta dos seus pés. Ainda tem um devocional meu que eu peguei um pedaço de tijolo e fiquei raspando o braço, porque era exatamente isso que ele fazia. Porque se ele passasse a unha, ia ferir. Então ele tinha que pegar uma pedra, um caco de tijolo, de telha, para raspar as suas feridas. Então agora ele recebe uma notícia ruim, e agora ele tem enfermidade em todo o seu corpo. Então a mulher de Jó, vendo ele enfrentando aquele sofrimento, imaginou: alguma coisa ele fez de ruim, alguma coisa ele fez que provocou a ira de Deus. Então por isso que ela fala para Jó: Jó, amaldiçoa teu Deus e morra. Não quer dizer que essa mulher era ruim, mas quer dizer que talvez ela também já não estava suportando mais, além do sofrimento de perder os filhos, perder tudo, ver o marido definhando, se sentindo impotente com aquela pessoa no estado que ela se encontrava. Então era como se desse o tiro de misericórdia. Mas não para por aí, porque então logo na cena entra três amigos chamados Elifaz, Bildade e Zofar. E agora esses três amigos, poderiam estar ali orando por Jó, jejuando pela vida dele, talvez com uma botija de azeite, passando azeite em Jó e ministrando cura sobre a vida de Jó. Eles estavam perguntando: Jó, qual é o teu pecado? Jó, confessa o teu pecado. Se você está enfrentando
o que você está enfrentando, é porque certamente você fez alguma coisa. Então olha a situação desse homem, sendo bombardeado, recebendo notícias, enfrentando calamidades na sua vida, enfrentando situações terríveis. Imagina a alma desse homem, o estado emocional, com certeza estava dilacerado. Porque se você ler o capítulo 17, você vai perceber que ele começa a falar: a sepultura é minha casa, o meu espírito já está se esvaziando, ou seja, ele já estava concordando com a ideia de morte. E muitas pessoas, quando estão enfrentando um sofrimento, quando estão sendo provados, passando por uma situação terrível, em vez de buscar a vida, eles começam a desejar a morte. Em vez de buscar aquele que tem o dom da vida, começam a falar somente em morte. Já estou velho mesmo, já estou de idade, já estou cansado, se eu morrer está tudo bem mesmo, eu já vivi. E começa com esse discurso. Veja bem, amados, que eram notícias terríveis. E nós também estamos vivendo um momento da história onde somos bombardeados com notícias terríveis. Isso não quer dizer que eu sou um ignorante. Isso não quer dizer que eu estou dizendo para a igreja: finja que não está acontecendo. Mas o problema é que você liga a televisão, é notícia bombardeando. E aí então você vai para a internet, para o Instagram, para o Facebook, para o YouTube, WhatsApp, mais notícias terríveis. E você pensa que não, mas isso está agindo, isso está trabalhando dentro do seu subconsciente, está pisando, está oprimindo. Então você começa a sentir opressão, você começa a sentir um peso sobre a tua vida, e aí você pergunta: da onde que é isso? Por que eu estou sentindo isso? Mas uma carga de notícias ruins o dia inteiro, além das mídias, da televisão, na fila de um banco ou na fila de um mercado. Então isso vai parar no seu subconsciente e de repente você não vê saída. Para onde que eu vou correr? Para onde que eu vou? E nisso muitas pessoas se isolam dentro de um quarto. Ou se elas estão enfermas, elas falam assim: agora não tem jeito, agora eu vou morrer. Por causa de tantas notícias terríveis. É notícia de fome, é notícia de desemprego, é notícia de violência, são pandemias. E o mundo aí fora então começa a perguntar: aonde está a esperança? Os seus vizinhos começam a perguntar: aonde está a esperança? As pessoas na rua começam a perguntar: aonde está a esperança? Mas eu quero dizer para você que Jó, amado Jó, ele não tinha o conhecimento de Jesus Cristo. Porque Jó é um livro muito antigo, escrito naquele período de Abraão, de Isaac, de Jacó, no período patriarcal. Então ele não viveu, ele não contemplou, ele não experimentou a promessa. E eu quero dizer que eu e você que ouve essa mensagem somos privilegiados, porque nós recebemos a promessa do Messias, nós recebemos a promessa de um Salvador. Nós nascemos depois de Cristo, então nós temos Cristo, e Cristo é a nossa esperança. Ele é a nossa esperança.
Mas Jó não conhecia Cristo, Cristo ainda não tinha pago o preço na cruz do Calvário. Amados, a esperança é um dos pilares do cristianismo, da fé. 1 Coríntios capítulo 13, versículo 13, diz assim: assim permanece agora estes três: fé, esperança e amor. O maior deles, porém, é o amor. Amém? Então, fé, esperança e amor são os três pilares do cristianismo. E a esperança é a expectativa, é a certeza do cumprimento da palavra de Deus em nossas vidas. E esperança é uma característica, é uma virtude daqueles que receberam Cristo como Senhor e Salvador da vida deles, que são chamados de cristãos. Porque diz assim a palavra de Deus no livro de Efésios capítulo 2, versículo 12: naquela época vocês estavam sem Cristo. Está falando aqui antes de conhecer o Senhor Jesus. Naquela época vocês estavam sem Cristo. Então está falando de um período que nós não conhecíamos o Senhor Jesus. E aí o texto continua dizendo: separado da comunidade de Israel, ou seja, separado da comunhão dos santos, sendo estrangeiros quanto às alianças da promessa. Antes de conhecer a Cristo, eu nem sabia o que era uma promessa abraâmica. Mas hoje eu sei que a promessa que está na vida de Abraão, Gênesis capítulo 12, está sobre a minha vida. Através de Cristo, essa promessa está na minha vida. Mas antes eu não sabia disso, né? E sem esperança e sem Deus no mundo, né? Então andava vagueando, errante pelo mundo, sem conhecer o verdadeiro Deus. Ouvia falar de Deus, mas não tinha uma experiência, não tinha experimentado o sobrenatural de Deus. Quantos estão me entendendo e pode dizer amém? Aleluia! Por isso que a esperança, a fé é uma característica daqueles que já receberam Cristo como Senhor e Salvador da vida deles. Eu coloquei alguns pontos sobre a esperança e quero compartilhar com você. Amados, primeiro, a esperança da ressurreição dentre os mortos. Nós temos ouvido falar de muitas mortes nesse dia. Muitas mortes, muitas tragédias, mas eu quero dizer para você, e eu gostaria que você abrisse bem os seus ouvidos agora. Eu quero dizer e quero declarar para você que você serve o Deus da vida. Você serve um Deus da vida. João capítulo 14, versículo 19 diz assim: dentro de pouco tempo o mundo não me verá mais, vocês porém me verão. Porque eu vivo, vocês também viverão. Presta atenção, ele estava falando para os discípulos, antes de ir para a cruz. Mas essa frase chama a atenção. Porque eu vivo, vocês também viverão. E o Deus que eu sirvo não está morto, Ele ressuscitou. Glória a Deus! Então, se o meu Cristo, Ele vive, eu também vou viver. Eu também vou viver. 2 Timóteo capítulo 2, versículo 11. Esta palavra é digna de confiança. Olha só o texto. Essa palavra é digna de confiança. Ou seja, para tudo, preste atenção. Se morrermos com Ele também viveremos. Amém? Como assim? Quando nós morremos para a nossa velha natureza, quando nós morremos para o nosso velho homem, e quando nós aceitamos Cristo como Senhor e Salvador das nossas vidas. Ou seja, morre um velho homem, uma velha mulher e nasce um novo homem. Amém, amados?
esse novo homem, a palavra está dizendo que vai viver. Glória a Deus. Então, se o meu Cristo está vivo, eu também vou viver, porque eu já morri para o pecado para viver uma nova vida em Cristo. Amém? Versículo de Colossenses 3, versículo 3 ao 4. Pois vocês morreram e agora a sua vida está escondida com Cristo. Amém? Porque vocês morreram e agora a sua vida está escondida em Cristo, em Deus. Ou seja, quem morreu para o pecado, quem já morreu para o mundo, está escondido no Senhor, está protegido nele. Notícias ruins, você está protegido nele. A televisão falando tal coisa, você está protegido nele. Crise no Senhor, você está protegido e você está guardado nele. Você está protegido e guardado nele. E aí o texto continua dizendo: quando Cristo, que é a sua vida, for manifestado, então vocês também serão manifestados com ele em glória. Amém? Então ele vai esconder você, ele te esconde e te prepara para o dia da vinda dele. Amém, amados? Então nós temos a esperança em Cristo da ressurreição. Ainda que esteja morto, viverá. Ainda que esteja morto, viverá. Muitos falam assim: a cada dia estamos mais perto da nossa morte. A cada dia você está mais perto da vida em Cristo. Você está mais perto de encontrar o teu Salvador. Glória a Deus. Aleluia. Segundo, a esperança da glória de Deus. Então nós temos a certeza da esperança da glória de Deus. Romanos capítulo 5, versículo 2 declara: por meio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça no qual agora estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Ou seja, quando Ele se manifestar, eu vou ser participante da glória dEle. Eu estarei junto com Ele. Eu não vou ver aquela imagem de um Cristo crucificado. Eu não vou ver aquela imagem de um Cristo, dentro de uma manjedoura. Mas eu vou ver um Deus poderoso. Um Deus que se apresenta como o leão da tribo de Judá. Amém? Um Deus, cujos cabelos são brancos como a neve, que os olhos são como fogo. Amém? Então nós seremos participantes da glória do Senhor. Então nós temos uma esperança, nós temos uma fé. Aleluia! A esperança da justiça. Amados, Romanos capítulo 5, versículo 1 e 2 diz assim: tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso pela fé, e esta graça na qual agora estamos firmes, e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Voltando no início, temos sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus. Antes de conhecer o Senhor Jesus, eu ficava assim: quando eu morrer, o que será da minha vida? Quando eu tinha 18 anos, para onde que eu vou? O que vai ser de mim? Será que Deus gosta de mim? Será que Deus não gosta de mim? Eu ficava com esses pensamentos na cabeça. Mas quando eu conheci Cristo, e quando Ele se tornou o Senhor na minha vida, então eu tive paz com Deus. Amém? Por quê? Porque não importa o seu passado, não importa aquilo que você fez. Aprenda uma coisa: não existe ninguém bonzinho, Não existe ninguém bom o suficiente. Existe alguém, existe um homem, uma mulher coberto pelo sangue de Jesus. E isso se chama justificação. Quando você pode entrar na presença do Pai e o Pai está olhando para você e Ele vê o sangue de Jesus sobre a sua vida. É por isso que Ele nos aceita, é por isso que nós temos paz com Deus, porque Jesus
quando ele morreu na cruz, ele nos trouxe paz com o Pai. Amém? Então agora nós temos essa esperança, a esperança da justiça. A justiça foi satisfeita no sacrifício de Jesus. Romanos capítulo 5, no versículo 9, declara: como agora fomos justificados por seu sangue, muito mais ainda por meio dele seremos salvos da ira de Deus. O que é isso? Amados, quando você trabalha o processo da cura em algumas pessoas têm dificuldade em chamar Deus de Pai, por causa de abandono, por causa de situações que sofreu na infância, né? Feridas, traumas. A pessoa tem dificuldade de chamar Deus de Pai. Ou então vê um Deus, né, que sempre está lá no céu, e esse Deus está lá assim carrancudo, não tem? Cara fechada e com um cinto na mão, né, balançando o pezinho assim, ó, só esperando você fazer uma coisa errada para, ó, você não tem? Então você sempre olha para Deus, assim abaixando a cabeça, com medo, porque sempre você tem a imagem de um Deus que está irado, por causa das referências que você teve na infância. Mas eu falo para você que você tem um Deus que está no céu, e esse Deus te ama, e o amor dele se revelou na tua vida, quando ele entregou Cristo para morrer por mim e por você. Glória a Deus. Então por isso que quando Cristo derramou o sangue por mim e por você, esse Deus que está no céu, Ele não está ali com uma vara da disciplina, mas Ele está te olhando com olhos de amor, e Ele te recebe na presença dEle, porque você está embaixo do sangue de Jesus. Glória a Deus. Sendo assim, qualquer um de nós, qualquer um que ouve essa mensagem, pode entrar na presença de Deus e dizer: papai, paizinho querido. Ele pode se prostrar na presença de Deus, porque Deus o recebe, porque o sangue de Jesus está sobre a vida dele. Amém? Então veja bem, em tempos de crise, tantas notícias ruins, você tem um Deus que está ali com as portas abertas, esperando que você entre, para que você sente no colo dele, para que ele ministre sobre a tua vida, e isso acontece através da oração. Isso acontece quando eu estou na presença dele, no lugar secreto. Então eu posso entrar na presença de Deus, e eu não preciso esperar que outras pessoas entrem por mim. Eu não posso orar porque a minha vida, né, ela não é tão pastor, eu não tenho tanta facilidade com Deus que nem o Senhor, eu não tenho tanta intimidade, então Ele não vai ouvir a minha oração. Para com isso. Você é filho de Deus, você é uma filha de Deus, e Ele, como Pai, está pronto para te receber e ouvir o teu clamor. Glória a Deus. Também, amados, nós aprendemos que a esperança traz a salvação. 1 Timóteo, no capítulo 1, versículo 15, diz assim: esta afirmação é fiel e digna de toda aceitação. Esta afirmação é fiel e digna de toda aceitação. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores. Amém? Dos quais eu sou o pior. Aqui era Paulo escrevendo essa carta. Então Paulo está falando assim: olha, eu sou o pior. Amém? Ou seja, ele veio buscar os pecadores. Quem são? Somos nós. Estávamos perdidos, estávamos errantes, e Ele nos alcançou. Estava falando isso no primeiro culto. Veja bem, você um dia entrou por aquela porta, e então eu fiz o apelo: quem quer receber Cristo como Senhor e Salvador da sua vida? Você levantou as mãos e veio aqui na frente. Não foi assim? Sim ou não? Alguém te obrigou? Não. Você veio de livre e espontânea vontade? Sim. Amém?
Então você veio aqui na frente e recebeu Cristo como o Senhor e Salvador da sua vida. Mas antes de você vir, antes de você tomar essa decisão, Cristo já tinha entrado lá no lamaçal do pecado e já tinha te pegado pela mão e falou assim: filho, filha, eu vou te levar para um lugar de paz. Eu vou te levar para a minha presença. Amém? Glória a Deus. Ele já tinha feito isso, Ele que te trouxe, porque Ele veio para salvar os pecadores. É como diz o texto em Pedro, em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9, né, que nós somos geração eleita, nação santa, povo de exclusividade de Deus, chamado das trevas para a sua maravilhosa luz, para anunciar as virtudes daquele que chamou das trevas para a luz. Confundi um pouco o versículo. Então veja bem, Ele te tirou das trevas, ou seja, Ele te salvou. Amém? Lucas no capítulo 19, no versículo 10, diz assim: pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. O Filho do Homem veio buscar e salvar aquele que estava perdido. Então essa é a missão de Jesus, é trazer os pecadores para a sua maravilhosa luz. Amém? Então, sendo assim, amados, a esperança da salvação, nós fomos salvos, nós fomos alcançados pelo Senhor, estávamos perdidos, estávamos errantes, vagando pelo mundo, mas a misericórdia de Deus, o amor de Deus nos encontrou, e hoje nós estamos na presença dEle, e podemos glorificar e exaltar o nome de Deus. Quantos podem dizer amém? Glória a Deus! Então, nesse mundo de tantas notícias ruins, você é salvo, você foi alcançado pelo Senhor. Então não fica assim, né? Coitado de mim, quem sou eu? Ah, ninguém está olhando para mim, ninguém faz nada por mim. Ei, você é um salvo, você é um filho, uma filha de Deus, justificado pelo sangue de Jesus. A esperança também da vida eterna. Aleluia! O que nós vivemos, ou que nós passamos aqui, não se compara o que está por vir. Amém? É um pequeno ponto na eternidade. E a palavra do Senhor no livro de Tito, capítulo 1, versículo 2, diz assim: fé e conhecimento que se fundamentam na esperança da vida eterna, a qual o Deus que não mente prometeu antes dos tempos eternos. Fé e conhecimento. Quantos têm fé e crê no Senhor Jesus? E estão conhecendo Ele através da sua palavra. O simples fato de você estar aqui dentro dessa reunião, nos assistindo aí em casa, isso fala de fé. Amém? Você crê no Senhor e está buscando o conhecimento, está se fundamentando na esperança da vida eterna, a qual o Deus que não mente prometeu. Deus não é homem para que minta, e nem filho de homem para que se arrependa. Amém? Então tem promessa de vida eterna, tome posse, porque nós reinaremos com Cristo. Nós reinaremos com Cristo. Tito capítulo 3, versículo 7 diz assim: e Ele o fez a fim de que, justificados por sua graça, nos tornemos seus herdeiros, tendo a esperança da vida eterna. Olha só, herdeiros, tem uma herança esperando por você. Tem uma herança esperando por você. Então não fique assim: o que vai ser de mim? O que vai ser da minha vida? Ei, tem uma herança te esperando. Nós somos cidadãos dos céus, a nossa morada é a celestial. Veja bem, né, uma pessoa quando ela tem muito dinheiro, de repente com esse dinheiro que ela tem, ela compra uma casa lá na praia. Então ela compra aquela casa e ela deixa aquela casa pronta para no período de férias
ir para aquela casa de praia. Ela sabe que aquela casa, na beira daquela praia, está esperando ela. E ela tem a chave. Amém? E ela tem essa convicção. Ela compra a passagem de avião e vai parar lá naquela casa. Assim somos nós que cremos no Senhor Jesus. Existe uma morada nos céus esperando eu e você. Existe uma morada esperando por nós lá nos céus. Lembra quando o Senhor Jesus declarou para os discípulos, né, eu vou para o Pai, vou preparar morada. Na casa do meu Pai tem muitas moradas, se não fosse assim, eu não teria dito. Então tem uma casa te esperando. Eu não sei se é com vista para a praia, eu não sei se é com vista para as montanhas, mas tem uma casa lá prontinha para você. Quantos recebem? E com móveis planejados. Estava falando do Eliel. Amém, Eliel? Vai chegar lá, você não vai precisar trabalhar com os móveis, vai estar pronto. Glória a Deus. Deus tem promessa para a minha vida, Deus tem promessa para a tua vida. Então nessa noite, levanta a cabeça, porque você serve um Deus poderoso. Levanta a cabeça, porque você serve um Deus poderoso. Você serve um Deus poderoso. Amados, se fosse nos dias de hoje, Jó teria a resposta. Então, quando ele perguntasse aonde está a esperança, ele responderia: a minha esperança está em Cristo, meu Senhor e meu Salvador. Glória a Deus. E essa resposta você tem nos lábios. Essa resposta e convicção você tem hoje. Então Jó estava perguntando, aonde está a esperança? Aonde está a esperança? Aonde está a esperança? E aí você fala assim, pastor, por que você está falando de Jó e está repetindo? Porque hoje, amados, tem alguém que mora do seu lado, tem alguém que mora dentro da sua casa, tem alguém lá no seu trabalho que está perguntando, aonde está a esperança? Tem um João que está perguntando aonde está a esperança. Tem uma Maria perguntando aonde está a esperança. Tem um José perguntando aonde está a esperança. E você vai olhar para ele e falar assim, a esperança está em Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Ele tem vida eterna para te dar. Ele tem vida para te dar. Ele tem saúde para te dar. Ele tem a cura para te dar. Glória a Deus. Se você crê nisso, aplauda o Senhor. Jó, no capítulo 14, no versículo 7 ao 9, que também foram um dos nossos devocionais, diz assim, porque há esperança para a árvore, pois mesmo cortada, ainda se renovará, e não cessarão os seus rebentos. Se envelhecer na terra, a sua raiz e no chão morrer o seu tronco, ao cheiro das águas brotará, e dará ramos como planta nova. Talvez você enfrentou tragédias, situações tão terríveis que foi como um tronco cortado e jogado em terra seca e falaram, vai morrer, vai virar lenha, não se aproveita mais. Mas o texto está dizendo que é o cheiro das águas, ou seja, quando vem a presença do Espírito Santo de Deus, quando vem o Senhor Jesus, então quando vem a presença dele sobre aquele tronco, sobre aquela pessoa que não tem esperança, sobre aquela pessoa que não tem vida, ela começa a brotar. O casamento começa a brotar, a família começa a brotar, a tua casa começa a brotar, o teu trabalho começa a brotar, a tua saúde começa a brotar. Aleluia. Então, há esperança. Em nome do Senhor Jesus, que nessa noite
você possa receber essa palavra no teu coração e se levantar. Mudar a mente, mudar o seu foco. Talvez ouvindo tantas notícias negativas e ruins, começa a ler a Bíblia, começa a assistir os devocionais, pega a Bíblia em áudio, coloca ela no seu carro, coloca ela no seu trabalho, coloca ela na sua casa. Estava falando aqui no primeiro culto, coloca lá com a voz do Cid Moreira: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Deixa tocando, seja encharcado pela palavra de Deus, então vai começar a brotar, vai começar a ter vida, e você vai dar testemunho para outras pessoas também. Quando elas perguntar onde está a esperança, você vai falar assim: eu sei, porque eu encontrei e vou apresentar para você também. Quantos creem nisso? Então fique de pé, por favor, o Ministério de Louvor aqui me ajuda. Aleluia. Aleluia. Há esperança, e a esperança está em Cristo Jesus. Aleluia. Em nome do Senhor Jesus, isso é uma convicção, é uma certeza. Ele já completou a obra. O que você precisa é tomar posse. É só levantar a mão e falar assim: eu tomo posse e eu recebo na minha vida palavras de vidas, palavras de fé. Eu gostaria que você fechasse os olhos, aqui ou na sua casa. Deixa o Espírito Santo de Deus falar no teu interior, porque tem áreas na sua vida que estão mortas, áreas que estão paralisadas pelo medo, por causa das notícias, por causa de sintomas. E o Senhor Jesus nessa noite, Ele está entrando e está libertando, está tirando homens e mulheres de cativeiros espirituais, está tirando homens e mulheres de prisões do medo, e Ele está dizendo: filho, filha, olha para mim, olha para mim, eu completei a obra na cruz para te dar vida, se apegue em mim. Eu sou a boa notícia, eu sou a boa nova, se apegue em mim, eu sou a esperança viva. Aleluia. Senhor Jesus, a esperança. O Deus que nós servimos é um Deus de cura,
e Ele te cura. A esperança para a tua casa, a esperança para a tua família, a esperança para o teu trabalho, a esperança. Você que está no hospital, você que está enfrentando uma enfermidade, a esperança. O Deus que nós servimos é o Criador de todas as coisas. Ele pagou o preço na cruz, foi pregado naquela cruz, para que você fosse curado, para que você fosse liberto, para que você fosse salvo. Senhor, meu Deus e meu Pai, é no nome do Senhor Jesus que eu oro por homens e mulheres que estão aqui e que também estão em casa, ouvindo essa mensagem. Em nome do Senhor Jesus, nós damos uma ordem agora para que toda enfermidade no corpo, caroços, enfermidade nos ossos, no sangue ou na carne, toda a virose, todo diagnóstico negativo, nós ministramos a vida. Em nome de Jesus Cristo, seja curado, seja curada, seja curado, 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 curado. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Não há outro igual a ti. Aleluia. Jesus, eu preciso de ti. Em nome do Senhor Jesus. Espírito imundo que está impedindo a vida desse homem e dessa mulher, que está trazendo opressão, carga de notícias negativas, situações terríveis que estão paralisando e que estão prendendo a vida desse homem e dessa mulher, sejam quebrados, quebrados. Eu declaro liberdade em Cristo Jesus, liberdade em Cristo Jesus. Eu declaro vida, vida de Deus, 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 vida de Deus. Em nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus, receba a cura, receba o teu milagre nessa noite, no nome do Senhor Jesus. Se você crê nisso, você pode dizer amém.